Sermão para o terceiro domingo do Advento, sobre os meios necessários para a salvação. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. São João 1:23. Todos desejariam ser salvos e desfrutar a glória do paraíso. Mas, para ganhar o céu, necessário é percorrer o caminho reto que conduz à felicidade eterna. Esse caminho é a observância dos mandamentos divinos. Por isso, na sua pregação, Batista exclamou: endireitai o caminho do Senhor. Para podermos andar sempre no caminho do Senhor, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, necessário é adotar os meios adequados. Esses meios são, em primeiro lugar, a desconfiança de nós mesmos. Em segundo lugar, a confiança em Deus. Em terceiro lugar, a resistência às tentações. Primeiro meio, a desconfiança em nós mesmos. Trabalhai na vossa salvação, diz o apóstolo, com temor e tremor. Para assegurar a vida eterna, devemos estar sempre penetrados de temor. Devemos ter sempre medo de nós mesmos, com temor e tremor, e desconfiar totalmente de nossa própria força. Pois sem a graça divina, nada podemos fazer. Sem mim, diz Jesus Cristo, nada podeis fazer. Não podemos fazer nada para a salvação de nossas próprias almas. São Paulo diz-nos que por nós mesmos não somos capazes de ter sequer um bom pensamento. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa sobrenaturalmente boa, como vinda de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Sem o auxílio do Espírito Santo, não podemos sequer pronunciar o nome de Jesus de modo a merecer uma recompensa. E ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Miserável o homem que confia em si mesmo no caminho de Deus. São Pedro experimentou os tristes efeitos da confiança em si mesmo. Jesus Cristo disse-lhe: esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Confiando na sua própria força e na sua boa vontade, o apóstolo respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E qual foi o resultado? Na noite em que Jesus Cristo foi preso, Pedro foi acusado no tribunal de Caifás de ser um dos discípulos do Salvador. A censura encheu-o de temor. Negou 3 vezes seu mestre e jurou que nunca o conhecera. A humildade e a desconfiança em nós mesmos são tão necessárias para nós que Deus permite que às vezes caiamos em pecado para que pela nossa queda possamos adquirir humildade e um conhecimento da nossa própria fraqueza. Por falta de humildade também Davi caiu. Por isso, depois de seu pecado, disse ele: antes de ser humilhado, pequei. Por isso o Espírito Santo declara: bem-aventurado o homem que está sempre em temor. Bem-aventurado o homem que está sempre com temor. Quem tem medo de cair desconfia das suas próprias forças, evita ao máximo todas as ocasiões perigosas, recomenda-se frequentemente a Deus
e preserva assim a sua alma do pecado. Mas o homem que não tem medo, mas está cheio de confiança em si mesmo, expõe-se facilmente ao perigo do pecado. Raramente se recomenda a Deus e assim cai. Imaginemos uma pessoa suspensa num grande precipício por uma corda que é segurada por outra. Com certeza que gritaria constantemente a pessoa que o sustenta: segure, segure, pelo amor de Deus, não largue. Todos nós corremos o risco de cair no abismo de todos os crimes se Deus não nos amparar. Por isso devemos suplicar-lhe constantemente que mantenha as suas mãos sobre nós e que nos socorra em todos os perigos. Ao levantar-se da cama, São Felipe Neri costumava dizer todas as manhãs: Senhor, mantém hoje a tua mão sobre Felipe. Se o não fizeres, Felipe trair-te-á. E um dia, enquanto caminhava pela cidade, refletindo sobre sua própria miséria, dizia frequentemente: eu desespero. Um certo religioso que o ouvia, acreditando que o santo estava realmente tentado a desesperar, corrigiu-o e encorajou-o a esperar na misericórdia divina. Mas o santo respondeu-lhe: eu desespero de mim mesmo, mas confio em Deus. Assim, durante esta vida em que estamos expostos a tantos perigos de perder a Deus, é necessário que vivamos sempre com grande desconfiança de nós mesmos e cheios de confiança em Deus. Segundo meio, a confiança em Deus. São Francisco de Sales diz que a simples atenção à autoconfiança, por causa da nossa própria fraqueza, só nos tornaria pusilânimes e nos exporia a um grande perigo de nos abandonarmos a uma vida morna ou mesmo ao desespero. Quanto mais desconfiarmos das nossas forças, mais devemos confiar na misericórdia divina. É um equilíbrio, diz o mesmo santo, em que quanto mais se eleva a escala da confiança em Deus, mais desce a escala da desconfiança em nós mesmos. Escutai-me, pecadores, que tivestes a desgraça de ter ofendido a Deus até agora e de serdes condenados ao inferno. Se o diabo vos disser que resta pouca esperança da vossa eterna salvação, respondei-lhe com as palavras da Escritura: sabei que ninguém esperou no Senhor e fosse confundido. Nenhum pecador confiou em Deus e se perdeu. Fazei, pois, o firme propósito de não pecar mais. Abandonai-vos nos braços da bondade divina e ficai certos de que Deus se compadecerá de vós e vos salvará do inferno. Descarrega sobre o Senhor os teus cuidados e Ele te sustentará. O Senhor, como lemos em Brócios, disse um dia a Santa Gertrudes: aquele que confia em mim faz-me tal violência que não posso deixar de ouvir todas as suas petições. Porém, diz o profeta Isaías, os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças, tomarão asas como de águia, correrão e não se fatigarão, andarão e não desfalecerão. Os que confiam em Deus renovarão as suas forças, deixarão de lado a sua própria fraqueza e adquirirão a força de Deus. Voarão como águias no caminho do Senhor, sem se cansarem e sem nunca desfalecerem.
Davi diz que o que espera no Senhor será cercado de misericórdia. Aquele que espera no Senhor será envolvido pela sua misericórdia, de modo que nunca será por ela abandonado. São Cipriano diz que a misericórdia divina é uma fonte inesgotável. Os que trazem vasos da maior confiança tiram dela as maiores graças. Exerça-se, Senhor, sobre nós a tua misericórdia, segundo temos esperado de ti. Sempre que o demônio nos aterroriza, pondo-nos diante dos olhos a grande dificuldade de perseverar na graça de Deus, apesar de todos os perigos e ocasiões de pecado desta vida, levantemos sem responder os olhos para Deus e esperemos que na sua bondade Ele nos enviará certamente ajuda para resistir a todos os ataques. Levantei os meus olhos para os montes de Jerusalém, de onde me virá o socorro de Deus. E quando o inimigo nos representa a nossa fraqueza, digamos com o apóstolo: tudo posso naquele que me conforta. Por mim mesmo nada posso fazer, mas confio em Deus para que pela sua graça tudo possa fazer. Por isso, no meio dos maiores perigos de perdição a que estamos expostos, devemos voltar-nos continuamente para Cristo Jesus e, lançando-nos nas mãos daquele que nos redimiu pela sua morte, devemos dizer: nas tuas mãos encomendo meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus de verdade. Esta oração deve ser feita com grande confiança de obter a vida eterna, e a ela devemos acrescentar: em ti, Senhor, esperei, e não permitais seja eu jamais confundido. Terceiro meio: resistência às tentações. É verdade que quando recorremos a Deus com confiança nas tentações perigosas, Ele nos assiste. Mas em certas ocasiões muito urgentes, o Senhor quer às vezes que cooperemos e nos violentemos para resistir às tentações. Em tais ocasiões, não bastará recorrer a Deus uma ou duas vezes. Será necessário multiplicar as orações, prostrarmos-nos frequentemente e suspirar diante da imagem da Santíssima Virgem e do crucifixo, clamando com lágrimas: Maria, minha mãe, socorrei-me. Jesus, meu Salvador, salvai-me. Por vossa misericórdia, não me abandoneis, não permitais que eu vos perca. Tenhamos em mente as palavras do Evangelho: que estreita é a porta e que apertado o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que acertam com ele. O caminho para o céu é estreito e apertado. Os que quiserem chegar a esse lugar de bem-aventurança, caminhando pelas sendas do prazer, ficarão desapontados. E por isso poucos o alcançam, porque poucos estão dispostos a usar de violência para consigo mesmos, resistindo às tentações. O reino dos céus adquire-se à força e os violentos arrebatam-no. Ao explicar esta passagem, um certo escritor diz: vi queritur invaditur occupatur. Deve ser procurado e obtido pela violência. Aquele que deseja obtê-lo sem inconvenientes ou levando uma vida suave e regular não o adquirirá, será excluído dele.
para salvar suas almas, alguns dos santos se retiraram para o claustro. Alguns se confinaram em uma caverna. Outros abraçaram os tormentos e a morte. Os violentos arrebatam. Alguns queixam-se da sua falta de confiança em Deus, mas não percebem que a sua timidez provém da fraqueza da sua resolução de servir a Deus. Santa Teresa costumava dizer: das almas irresolutas o demônio não tem medo. E o sábio declarou que os desejos matam o preguiçoso. Alguns gostariam de se salvar e de se tornar santos, mas nunca se decidem a adotar os meios de salvação, como a meditação, a frequência dos sacramentos, o desapego das criaturas. Ou se adotam tais meios, depressa os abandonam. Numa palavra, satisfazem-se com desejos infrutíferos e assim continuam a viver em inimizade com Deus, ou pelo menos em tepidez, que no fim os leva à perda de Deus. Assim se verifica neles a palavra do Espírito Santo. Os desejos matam o preguiçoso. Se, pois, quisermos salvar as nossas almas e tornar-nos santos, devemos tomar a firme resolução, não só em geral, de nos entregarmos a Deus, mas também, em particular, de adotar os meios adequados e de nunca os abandonar depois de os termos tomado. Por isso, nunca devemos deixar de rezar a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe pela santa perseverança. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Ave Maria Purissima, sine labiris nati concepta, ora pro nobis.